Graça e paz, bom dia. Que o Senhor fale ao seu coração nesta manhã. Espero que você realmente esteja sendo abençoado com esses nossos cultos pelo YouTube, que você realmente possa celebrar o nome do Senhor, ouvir o que Ele tem a dizer ao seu coração, amém? Vamos orar para iniciar esse momento. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, pedimos que o Senhor guarde as nossas vidas, fale ao nosso coração, que em nome de Jesus possamos crescer no Senhor, Pai, em tudo, Pai, que a nossa vida, Pai, possa cada vez mais estar próximo, Pai, daquilo que o Senhor tem para nós, Pai, em Cristo Jesus. Fala conosco neste dia, toca os nossos corações, em nome de Jesus é o que te pedimos e agradecemos. Amém. Cordeiro de Deus,
em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amém, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essa semana, Pai. Obrigado pela oportunidade de estar na sua presença, Senhor, de estar junto com a nossa família, Pai. Abençoe cada um, nos dê saúde, Senhor, que nós possamos, Pai, estar atentos a Ti, Senhor, e ter a consciência, Pai, que nós necessitamos de Ti, Pai. Todos nós necessitamos, Pai. Então, assim como diz essa próxima canção, Pai, que nós possamos, Pai, ter essa consciência e cantar com o nosso coração como oração mesmo a Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Da salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
Amém? Mateus 22, do 41 ao 46. O texto diz assim: Estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou: O que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? É filho de Davi, responderam eles. Ele lhes disse: Então, como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Pois ele afirma nos Salmos: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Se pois Davi o chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Ninguém conseguia responder-lhe uma palavra sequer. E daquele dia em diante, ninguém jamais se atreveu a lhe fazer perguntas. Amém? Vamos orar? Pai, nesta manhã nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E te agradecemos porque o Senhor é um Deus de amor e tem revelado esse amor a cada um de nós, Pai. Por intermédio do sacrifício na cruz, as tuas misericórdias têm se renovado a cada um de nós, Pai, todos os dias. E por isso estamos aqui hoje, mais uma vez, para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer para nós e para aprendermos contigo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Só para que você entenda, é legal, eu sempre gosto de ver Jesus perguntando, né? Porque eu tenho para mim de que as pessoas com mais sabedoria fazem as melhores perguntas, né? E as pessoas que têm mais maturidade, mais sabedoria, normalmente quando elas te fazem uma pergunta, elas tiram você do seu lugar de conforto. E isso é importante porque sair do lugar de conforto no quesito mental nos dá a possibilidade de crescer. Fazer um questionamento que te tira do conforto, que te incomoda, né, é fazer você crescer, né? Então, por exemplo, não vou entrar nesse assunto, mas só a título de exemplo mesmo. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela gosta bastante de falar da Bíblia, tal, conversar. E eu fiz uma pergunta para ela, eu falei assim: você acha que Jesus precisou ter fé? E ela se deparou com uma pergunta que acho que ela não tinha ouvido ainda, né? E aí ficou aquela questão: será que Jesus precisou ter fé? Porque ele era Jesus, ele era Deus, mas ele precisou ter fé. E aí a gente ficou quase uma hora ali conversando só em cima dessa pergunta. Para dizer assim, quando nós temos boas perguntas feitas a nós temos a possibilidade de pensar a respeito. E quando a gente pensa a respeito de algo novo, nós não percebemos uma coisa, que é o que Jesus também nos ensina nesse texto, de que o que nós pensamos é que baseia o que nós fazemos. E a gente sabe disso, a gente tem noção disso, só que o problema é que a gente não leva isso a sério, ao ponto de mudar o que nós pensamos, ou ao ponto de, sistematicamente, periodicamente, a gente pegar tudo que a gente pensa, colocar em cima da mesa e falar: peraí, sabe que de vez em quando você faz com o seu guarda-roupa? Tem aquele monte de roupa, aí um dia lá do ano, não sei, do semestre, né, você para, fala assim: peraí, o que eu não estou usando aqui? E aí você algumas coisas dá, alguma coisa você fala assim: ó, isso aqui eu não estou usando, e já que eu não posso usar, eu não consigo usar, outra pessoa também não vai usar, aí você acaba descartando e você vai fazendo aquela reciclagem, né, do seu guarda-roupa. A mesma coisa eu acredito que a gente devia fazer com os nossos pensamentos. Parar um dia do ano e falar assim: peraí, o que eu penso a respeito da minha vida? Como eu estou olhando para o meu trabalho? Como eu estou olhando para a minha família? O que eu estou pensando? Porque às vezes a gente fica muito preso sobre aquilo que nós estamos vivendo na prática e não percebemos que a nossa vida na prática ela é resultado de algo que nós pensamos. E às vezes é um pouco mais profundo do que o que nós percebemos. E se a gente não for duro nesse pensar novamente, nesse reciclar o pensamento, dificilmente nós vamos ter uma vida renovada. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos: olha, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, perceba que para você experimentar aquilo que Deus tem para você, você precisa passar por uma transformação antes. Porque alguns benefícios, quando vêm sobre nós, se nós não temos maturidade para receber aquele benefício, nós acabamos deturpando a nossa caminhada ou corrompendo a nossa vida. Imagine você o seguinte: você tem um salário X aí hoje. Imagine que você ganhasse o que você ganha hoje com 12 anos de idade. Percebe que alguns privilégios e alguns benefícios só podem vir quando você tiver maturidade para administrá-los. E a mesma coisa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é que nós não mereçamos ela, e nós não merecemos de fato. A questão é que aquilo que Deus tem para nós
passa por nós sermos como Jesus Cristo. E ser como Jesus Cristo passa por nós abandonarmos velhas roupas, abandonarmos velhas vestes, abandonarmos velhos jeitos de pensar. Quando Jesus faz esse questionamento aos fariseus, o que a gente às vezes não sabe, e se você voltar um pouquinho aí antes, você pode ver, eu não vou ler com você, mas volte um pouquinho aí, o capítulo 22 especificamente, do versículo 1 ao 14, Jesus está contando uma parábola, a parábola das bodas, em que um rei preparou um banquete em casamento do seu filho e convidou pessoas. E as pessoas que foram convidadas não vieram. E porque elas não vieram, então ele mandou buscar pessoas todas. E aí o texto nos diz ali que vieram pessoas boas e pessoas más. E dentre essas pessoas que vieram, que eram pessoas, digamos assim, da rua, pessoas desconhecidas, que não eram convidados, que não tinham o glamour dos convidados, essas pessoas vieram. E dentre elas tinha uma que não veio, apesar de saber que estava vindo para para um encontro de casamento, não veio vestido como tal. E por isso ele foi expulso. E assim ele, que foi convidado posteriormente, tanto quanto os que foram convidados antes, que não aceitaram, foram jogados. E aí a gente tem uma associação desse texto, dessa parábola, com a ida para o inferno e a ida para o céu, digamos assim, a vida eterna. Do versículo 15 ao versículo 22, agora nós temos aquele momento em que os fariseus perguntam para Jesus a respeito dos impostos. E aí eles queriam pegar Jesus num erro. Eles falam, o senhor acha certo a gente pagar, em outras palavras, né, colocando no nosso jeito de falar, o senhor acha correto a gente pagar imposto para essa cambada de ladrão que está aí, que está nos explorando, que está nos maltratando? E aí é quando Jesus sabiamente diz lá, olha, o que tem aí qual é a imagem que tem na moeda aí de vocês, na esfinge aí? Aí eles dizem, é de César. Então dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E eles ficam espantados com aquilo. E aí mais uma vez eles questionam a Jesus a respeito da ressurreição. Do versículo 23 ao versículo 33, eles falam, olha, um rapaz era casado com uma mulher e eles não tiveram filhos, e então o rapaz morreu, e aí como ele morreu e não deixou descendência, então ela teve que casar com o segundo, e depois isso assim, eles eram 7 irmãos, e depois com o terceiro, com o quarto, com o quinto, até o 7º. E quando vier então a morte e eles forem na ressurreição, de quem ela é esposa? E Jesus, como uma resposta final desse questionamento, ele diz que Deus é Senhor dos vivos e não dos mortos. E ele então quebra novamente aquele questionamento dos fariseus, dos saduceus. Do versículo 34 ao versículo 40, eles agora vão questionar a Jesus a respeito do maior mandamento, querendo dizer assim, o que a gente precisa fazer? Já que você não está respondendo as nossas questões teológicas, vamos dizer assim, e já que não te pegamos no erro, diz aí para nós o que nós temos que fazer e pronto. Perceba que o que eles não percebiam era que os questionamentos que eles faziam revelavam o que eles traziam no coração deles. Uma total incompreensão, não de quem era Jesus simplesmente, mas de quem era Deus. Eles não sabiam quem era o Deus deles. E por isso faziam as perguntas erradas. E por isso diante de Jesus faziam questionamentos errados. Porque se soubessem quem era Deus, se soubessem quem era Jesus, faziam as questões certas, faziam as perguntas certas. Faziam os questionamentos corretos diante daquele que era a sabedoria. Diante daquele que era a sabedoria revelada para eles. Mas aí então chega o versículo 41. E depois de eles questionarem Jesus e tentarem pegar Jesus, agora é a vez de Jesus. E aí Jesus fala assim, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. E o texto diz assim, né? Estando os fariseus reunidos. Isso é um perigo, né? Fariseu reunido pode ser bom ou pode ser ruim. Porque existiam bons fariseus. Não pense que todos os fariseus... Fariseu não é um adjetivo ruim, tá, gente? Fariseu é uma classe teológica daquela época, por assim dizer. Tinha os fariseus, os saduceus, os escribas. E os fariseus não eram ruins na sua essência. Alguns se perderam na legalidade das escrituras. E aí Jesus viu um grupinho deles ainda reunidos, e isso diz que eles estavam tramando algo ainda, porque eles ainda não tinham pego Jesus. E Jesus fala assim, já que vocês estão aí, deixa eu perguntar um negócio para vocês. E aí então ele faz a pergunta dele. O que vocês pensam a respeito do ungido? É isso que Cristo significa, ungido. O que vocês pensam a respeito do Cristo, a respeito do Messias? E ele pergunta mais especificamente, de quem ele é filho? E aí eles dizem, rapidamente, filho de Davi. E aí Jesus diz assim para eles, se ele é filho de Davi, então como é que, inspirado pelo Espírito, porque aí Jesus agora vai pegar
Eu quero que você abra só para que você entenda. Salmo 110. No Salmo 110, o salmista diz assim: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. O Senhor... Todo mundo achou? Algumas pessoas ainda não acharam, vou voltar à leitura, tá bom? Salmo 110. Diz assim, ó: o Senhor disse ao meu Senhor. Isso é Davi dizendo, tá bom? Vamos encarar esse texto sendo de Davi, logicamente, como Jesus diz ali. O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. O Senhor estenderá o cetro de teu poder desde Sião e dominará sobre todos os teus inimigos. Quando convocares as tuas tropas, e o teu povo se apresentará voluntariamente, trajando vestes santas desde o romper da alvorada. Os teus jovens virão como orvalho. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à tua direita. Ele esmagará reis no dia da sua ira, julgará as nações, amontoando os mortos e esmagando governantes em toda a extensão da terra. No caminho beberá de um ribeiro e então erguerá a cabeça. E aí Jesus diz, baseado nesse salmo que vocês conhecem bem, já que o Cristo, aquele que há de vir, ele é filho de Davi, como pode Davi ter dito que ele era seu Senhor? Porque logicamente um costume até hoje, que o filho chame o seu pai de Senhor e não o inverso. Imagine que vem um filho lá, de repente o pai fala para o filho, Senhor, pois não. Não, a gente sabe que existe a hierarquia, e era isso que Jesus estava dizendo. Sendo ele descendência de Davi, como poderia Davi chamá-lo de Senhor? Colocá-lo nessa posição. E aí ele continua: se pois Davi o chama o Senhor, como pode ele ser seu filho? E aí o texto diz que ninguém conseguiu dar uma resposta para Jesus. E por conta disso, aí ninguém mais questionou Jesus, ou ninguém mais testou Jesus, ninguém daqueles questionou mais Jesus em nada. E eu quero com você tirar 3 lições desse texto hoje. A primeira lição é a seguinte: Jesus, ele é o que é, e não o que você quer que ele seja. Por quê? Quando Jesus pergunta de quem o Messias é filho, por que eles respondem que ele era filho de Davi? Logicamente que isso diz respeito à descendência de Jesus, né? A ascendência, por assim dizer. Ele era realmente descendência de Davi na genealogia. Mas, quando um judeu dizia isso, ele trazia outra questão. Dizer que o Cristo era filho de Davi, queria dizer que ele ia trazer para si as características de Davi. E o que nós precisamos entender é que Davi foi o rei mais vencedor de Israel. Israel nunca foi tão poderoso militarmente como Davi. Perceba que a intenção do povo, do judeu, em ter essa bandeira do Messias simplesmente como o filho de Davi, era uma questão vingativa, era um desejo de orgulho nacionalista e ao mesmo tempo de vingança. Porque perceba que, por mais que Davi tenha sido o rei mais vencedor de Israel, o rei mais próspero foi Salomão. Israel nunca foi tão grande como foi em Salomão e nunca foi tão glorioso em prosperidade como foi em Salomão. Então, por que não havia tanto venerar sobre Salomão e sim sobre Davi? Pela questão militar de Davi. E, logicamente, pelo coração de Davi e como Davi era colocado segundo o coração de Deus. Mas, acima disso, o judeu tinha em seu coração um desejo de ser trazido novamente como um povo, uma nação forte. E eles esperavam, de fato, que o Messias viesse assim, montado em um cavalo e dando pancada em todo mundo, e reestabelecendo o reino de Israel, e trazendo tudo de volta, e fazendo aquele reino se restabelecer novamente como era, e destruir todos os povos, como aquele salmo dizia. O problema é que isso era fazer com que Deus, com que o Messias, fosse o que eles quisessem. E a gente tem um grande problema, muito parecido com eles. Às vezes a gente quer que Deus seja o que nós queremos que Ele seja. E a gente esquece que Ele é o que Ele é. O que não quer dizer que Ele não pode ser aquilo que a gente precisa. Mas Ele é o que é.
A gente tem muitas músicas, né, que falam, como essa música que a gente cantou hoje, nova mesmo, né? Se eu passar pelo fogo, eu não me queimarei. Se eu passar pela água, eu não me afogarei. Não é? Isso é um texto bíblico. E isso é uma verdade em nossos corações e tem que ser uma verdade de fé. Mas a gente tem que entender dessa música uma coisa importante. Que se eu passar pelo fogo, eu não me queimarei. Mas ainda assim, eu vou passar pelo fogo. Se eu passar pelas águas, eu não me afogarei. Mas ainda assim, eu vou passar pelas águas. O problema é que às vezes a gente quer que Deus seja o que nós queremos que Ele seja. Às vezes a gente quer que Jesus Cristo seja o que nós queremos que Ele seja. E com isso perdemos a oportunidade de aprender cada vez mais quem Ele é. E nesse processo perdemos a fé. Porque se a fé é crer, se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, isso significa uma coisa, que ter fé é conhecer ao Senhor e não achar que Ele é. O problema é que muitas vezes a nossa fé ela é pautada no que eu acho que Deus é. Então você vai olhar para a Bíblia como um todo e você vai ver diversas características de Deus. E aí nós partimos para a nossa segunda lição, que é: não tome a parte como todo. Não tome a parte como o todo. Os judeus, eles criam que o Messias, ele viria e ele era o filho de Davi. E ele era. Quando Jesus faz esse questionamento, ele não está fazendo esse questionamento para dizer assim, não, Jesus não é filho de Davi. Ele era, quer ver? Pega lá Mateus capítulo 1. Volta um pouquinho aí. Mateus capítulo 1. Depois você leia o capítulo 1 inteiro, mas do versículo 2 até o versículo 16, nós temos ali a genealogia de Jesus, ok? Então no Mateus capítulo 1, no versículo 6 diz assim, ó: e Jessé gerou quem? O rei Davi. Davi gerou Salomão, tal, vai. E aí no 16 está lá. E Jacó gerou José, aí nós já estamos, né, pertinho de Jesus, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Então, Cristo, ele era filho de Davi, no sentido da descendência. Mas ele não era só isso. Achar que Jesus era, que o Messias seria simplesmente, e eu digo simplesmente porque nós estamos falando de um rei que era tudo, que é tudo. Então dizer que Jesus era simplesmente filho de Davi era desconhecer o todo que ele era. Porque sim, ele era filho de Davi, ele é filho de Davi, ele virá para vingar e para reestabelecer a nova Israel como a nação. Porém, antes, contudo, entretanto, ele vem para fazer algo, para trazer a paz. Então, quando os judeus olhavam para Jesus, qual era o problema? Eles fizeram uma forma. Como que seria o filho de Davi? Peraí, vamos parar para pensar. Se Davi foi quem foi, matou gigante com a pedra, que o filho de Davi... Ontem a gente conversava, né? E aqui depois do ensaio, e aí eu estava falando para o Caio, né? Que quando a gente passa por um crescimento, por um amadurecimento e por uma quebra histórica, por exemplo, fazer uma faculdade, né, ter um emprego diferente do que os nossos pais tiveram, ou mesmo, né, a gente ter uma nova concepção, e principalmente isso, né, em Jesus Cristo. Quando eu, né, meu pai, meu antepassado, não conheceu Jesus Cristo, e agora eu conheço, eu tenho a real noção do que é ter uma família, automaticamente os meus filhos já vão ter uma vida melhor que a minha. Vão ter uma vida muito melhor que a minha. Porque eles são resultado daquilo que eu já aprendi. E aí, quando a gente olha para Davi, faz lá a forma de Davi. Fizeram a forma de Davi. Os judeus fizeram a forma. Aí pegava Jesus, tentava colocar ali, mas não cabe. Porque, ó, eu imagino que ele vai vir num cavalo. Com o que ele entra em Jerusalém? Em cima de um jumentinho. Eu imagino que ele vem para quebrar tudo. Ele chega, senta com os pecadores. Eu imagino que ele vem para falar que nós somos os caras. E aí ele vem e começa a apontar o dedo para os fariseus e fala, ó, você tá vendo? Você está errado nisso aqui. Aí a gente traz a mulher adúltera para apedrejar ele e fala, ó, quem não tem... Como assim, meu? A gente está esperando outra coisa. A gente está esperando vir a pancada. E aí vem esse amor todo. Quase que lembrando lá de Jonas, né? Quando Jonas fala, tá vendo? Sabia que eu ia pregar para esse povo, o Senhor é misericordioso. Eu queria ver todo mundo pegar fogo. Judas está dizendo em outras palavras. Né? Jonas está dizendo em outras palavras. Eu queria ver todo mundo pegar fogo. E aí eu sabia que eu ia falar do seu amor por esse povo.
E até que falei mais ou menos. E ainda assim o Senhor perdoa. Era isso que os judeus sentiam. Então não tome a parte como todo. O que isso quer dizer? Existe muito mais. Existe muito mais a respeito desse Cristo que eu e você seguimos. Ele é aquele que cura? É aquele que cura. Mas Ele é também aquele que caminha com aquele que ainda não foi curado na sua saúde. Ele é aquele que reestabelece a vida financeira? Sim. Mas Ele também é aquele que vai sustentar aquele que não tem uma casa própria, que não tem um... O problema é que às vezes a gente acha que Jesus é só aquilo. Que, como diz a nossa primeira lição, Ele é só aquilo que eu quero que Ele seja. Jesus não é aquilo que você quer que Ele seja, Ele é o que é. E cabe a mim e a você aprender sobre quem Ele é. É como dizer o seguinte, a gente, hoje em dia, né, a vida mudou, né, a vida caminhou e a gente evoluiu em muitos aspectos. Antigamente, pai era aquele que corrigia, bravo na mesa, né, só dava aquela olhada e tal, não tinha muita conversa antigamente. Hoje em dia, o pai é amigo do filho ali e tal, né. Então eu vou lá, brinco com o Natan, mas tem hora que eu preciso lembrar ele que eu não sou só amigo dele. Se ele tomar a parte como todo, ele vai rodar. Então assim, pai, mas você não é meu amigo? Ah, já pensou ele chegar lá e dar um chute em mim? Chuta a minha mão. Ah, e aí, velho? Não sei vocês, mas eu sou o pai embaçado. Pera aí um pouquinho. Eu ia falar para ele, pera um pouquinho, não força a barra. Vamos lá, eu sou seu amigo? Sou seu amigo. Mas não esquece que eu tô teu pai. Não esquece, né? Às vezes minha mãe fala, você está achando que você esqueceu, né? Você esqueceu de quem eu sou, de quem você é? Não força. Ou seja, não tome a parte como todo. Não tome a parte como todo. Porque isso vai fazer com que você crie uma visão limitada a respeito de Jesus. E sabe o que vai acontecer? Você vai perder a grande chance de caminhar com Ele. Porque a terceira lição que eu quero tirar com você desse texto é o seguinte. Quando no final diz assim, ninguém conseguia responder-lhe uma palavra. E daquele dia em diante, ninguém jamais se atreveu a lhe fazer perguntas. Quando a gente tira a parte como todo, a gente perde a oportunidade de aprender. Porque é o seguinte, não é porque você não adquiriu uma resposta que ela não exista. Essa resposta podia ser respondida. Quando Jesus falou assim, olha, quem vocês dizem que Cristo é? Então eles disseram, olha, ele é o filho de Davi. Aí ele fala assim, mas então, como que Davi o chamou de Senhor? A resposta era simples. Era só eles terem dito assim, olha, ele é filho de Davi, mas ele também, e acima disso, é filho de Deus. Como Pedro disse em Mateus, volta um pouquinho, 16. No Mateus 16, Jesus faz a mesma pergunta. Só que agora Jesus faz essa pergunta para quem está andando com ele. Jesus não fez essa pergunta para quem estava querendo testar ele. Isso é uma grande questão. Ficar querendo testar Jesus não é um bom negócio. Porque testar Jesus não aproxima a gente dele. Testar Jesus só afasta. Só afasta. Porque a gente fica testando aquele que é intestável. A gente fica provando aquele que é incapaz de ser provado. Não dá. Nós somos limitados para prová-lo. E aí, mas Jesus agora vai fazer a pergunta para quem anda com ele. Olha só. Mateus, no capítulo 16, no versículo 13. Vamos a partir do 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e ainda outros, Jeremias, ou um dos profetas. Eles estavam tomando parte como todo. Uns estão dizendo que ele vai ser um profeta, que vai revelar... Outros estão dizendo que ele vai ser... E aí Jesus, então, no versículo 15, ele diz assim, e vocês... Eu vou acrescentar aqui algo, né? Conjecturando aqui. E vocês que caminham comigo todo dia? E a gente que está junto aqui? E para vocês? Ele pergunta, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, ou bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas. Porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela.
Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, quando Jesus faz essa pergunta para aqueles que andam com ele, ele fala assim: e vocês? Quem dizem que eu sou? Então eles dizem: tu és o Filho, Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque aí é o seguinte, aí quando eles entenderam que Jesus era Filho de Deus, aí se abriu uma porta, não simplesmente para conhecer a Jesus Cristo, mas para conhecer a Deus. Porque em um outro momento Jesus vai dizer o seguinte: olha, se vocês querem conhecer o Pai, olhem para o Filho. Porque o Filho lhes foi revelado. E se agora vocês veem o Filho, então vocês também veem o Pai. A grande questão é que os judeus esperavam por um Cristo que eles tinham limitado. Existia uma caixinha, Filho de Davi. Só que o Cristo que chegou não cabia nessa caixinha. Ele era muito maior do que isso. Porque ele era o Filho de Deus. Aquele que vinha para revelar todo o amor. E olha, sabe que ontem, terminando de estudar sobre isso e lendo alguns textos, eu estava pensando, a gente pega os fariseus e a gente é meio cabreiro com eles, né? Não sei vocês, às vezes a gente, muito tempo na igreja, a gente sempre lê sobre os fariseus e coloca quase que um xingamento, né? E a gente olha com os olhos muito ruins para eles. Mas Jesus amava a vida deles. E Jesus estava tentando no sentido de trabalhando por eles também. Jesus estava ali caminhando e apontando para eles, dado o orgulho deles, porque tomaram a parte como todo, porque queriam que o Cristo fosse o que eles quisessem que ele fosse. Eles foram incapazes de ver. E eu quero que você abra comigo em Lucas, para você ver o amor que Jesus tinha por este povo. Lucas, capítulo 19. E é um texto muito triste. A gente acha que Jesus só chorou quando Lázaro morreu, né? Que ele chegou lá. Mas olha esse texto. Esse choro de Jesus foi complicado. Lucas 19, 41 diz assim: quando se aproximou e viu... Perceba o seguinte, esse texto que nós lemos agora é já o momento final ali de Jesus, últimos ensinos de Jesus. Depois dali, agora ele vai sendo levado cada vez mais perto da cruz. E esse momento que nós vamos ler agora é o momento que ele está chegando justamente, momento final. E ele está num lugar alto, num monte, como a gente leu. E aí o texto diz assim, versículo 41. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse nesse dia, se você também o que traz a paz. Ele está dizendo o seguinte: se vocês tivessem entendido. Vocês também, judeus, Israel, se vocês tivessem entendido o que traz a paz, porque esperaram tanta guerra, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão os dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você. A rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixará pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus concedeu. E isso por quê? Porque limitaram o Cristo. Limitaram aquele que viria. Criaram uma imagem para si. Criaram uma imagem que não era o todo. Criaram uma imagem que era parte. Jesus, com esse texto nós percebemos uma coisa. Deus, ele nunca faz uma promessa sem dar uma visão correta a respeito da promessa. Dá um exemplo para você. O povo na peregrinação no deserto. Quando vão os espias trazem uma imagem a respeito do que eles iam ter à frente. Terra que mana leite e mel, trouxeram cachos de uvas maravilhosos, mas também trouxeram o restante da imagem, o todo. Disseram assim, mas também tem gigantes, mas tem dois lá que falam assim, mas Deus é conosco, vamos. Qual o problema do povo? Tomou a parte como todo.
Olharam simplesmente para o fato de que haviam gigantes ali. Limitaram a sua visão. Não perceberam a imagem real. A questão é que o Antigo Testamento inteiro, diante dos fariseus, estava ali para eles verem o todo. Que Jesus era aquele que, assim como aquele cordeiro lá em Abraão, viria para tomar o lugar, o nosso lugar. Esqueceram que, assim como Davi, ele também um dia viria para vingar, para vencer os inimigos. Mas não perceberam que os inimigos que Salmos diz não eram o povo à sua volta, mas os inimigos de Jesus, que Jesus veio para vencer a morte, o pecado e o domínio do mal. Acharam que os inimigos eram as pessoas. Acharam que um lugar para adorar era um monte, era um outro, e não perceberam que Jesus vinha para restaurar o templo. Não o templo feito por mãos humanas, mas o templo que nós temos em nosso coração. Não perceberam que ele não veio para resolver o problema das pessoas, especificamente, mas veio para responsabilizar as pessoas na participação do seu reino. Ele não veio para simplesmente chegar e trazer um reino e que nem uma mesa que cai no meio de uma sala, um piano que cai no chão. Não, ele veio para construir um novo reino a partir de pessoas responsáveis. A grande questão é que nós, como seres humanos, estamos sempre esperando o Messias. O Messias que vem e faz no nosso lugar. O Messias que vem e toma a frente, mas não percebemos que esse Messias que veio para transformar o nosso ser na gênese, na criação. Aquilo que nós tínhamos que ter sido e que não fomos em Adão. Agora ele veio para ser o novo Adão. Eles não entenderam isso. Acharam que Jesus ia vir para, num estalo, resolver tudo. E Jesus, de fato, veio e resolveu tudo. O problema foi que, assim como Jesus diz, o orgulho deles não permitiu eles enxergarem. E aí Jesus, naquele último momento, ele olha Jerusalém de cima e diz: se vocês tivessem entendido. Que em nome de Jesus, eu e você, não percamos a oportunidade de compreender que ele tem um todo a ser descoberto. Não creia que Deus é o que você quer que ele seja. Talvez, assim como Elias, que estava na caverna, venha uma nuvem e Deus não está. Vem um estrondo e Deus não está. Não é de uma forma só, não é de um jeito só. A gente às vezes fica esperando a solução do jeito que a gente quer. A gente espera a solução da forma que a gente quer. E se não for assim, se o Cristo não for assim, então eu não vou nem enxergar, porque eu não consigo. Eu estou só olhando para esse jeito, foi esse jeito que eu planejei. E às vezes a gente perde a oportunidade de saber e de conhecer o Salvador. Jerusalém, se tivessem entendido. E hoje, esse povo somos eu e você, às vezes. Às vezes, os fariseus somos eu e você, que enclausurados numa opinião, num achismo, a partir de uma verdade, mas um achismo que pega uma verdade e transforma em areia. A gente perde a oportunidade de crescer. Mas saiba disso, ainda é tempo. Se nós não obtivemos algumas respostas, não é porque elas não existem, mas é porque Ele quer que você continue a caminhar com Ele. Tristes foram aqueles que, sem resposta de Jesus, desistiram e não fizeram mais. Então, a gente não entra mais nessa discussãozinha, porque eu não quero esse conflito. E não perceberam que tinham ali a oportunidade de se relacionar com Cristo. Não perceberam que estavam diante do perdão. Não perceberam que estavam diante da paz. Se você hoje entende que às vezes você tem tomado a parte como todo, se você hoje entende que precisa conhecer quem Ele é, então eu te convido a ficar de pé nesta manhã. E nós vamos orar. Traga ao seu coração as questões que você tem colocado diante do Senhor. Traga diante dele. Quais são os seus problemas específicos? Os seus desejos. Agora traga diante dele também a solução que você bolou. Assim como você está colocando diante dele o problema, a questão, a sua vontade, traga diante dele as suas vontades, seus desejos.
Agora traga soluções também e solte tanto os desejos quanto a solução que você bolou. Abandone tudo isso e coloque em primeiro lugar uma coisa, a partir de hoje. Conhecer ao Senhor Jesus para saber o que Ele tem a fazer. E que em nome de Jesus não seja o que nós queremos, mas o que Ele quer. Pai, em nome de Jesus, primeiramente nós queremos te pedir perdão. Porque às vezes olhamos para a palavra, olhamos para os fariseus e apontamos para eles como se nós fôssemos alheios a tudo que eles fazem e falam. E esquecemos que muitas vezes, infelizmente, pelo tempo que já se percorreu na nossa fé cristã, às vezes nós somos esses que adotam uma verdade que é parte do todo. E achamos que então Jesus é aquele que vem para resolver nossos problemas, achamos que Jesus é aquele que vem para nos servir, achamos que Jesus é aquele que vem para solucionar questões dos meus desejos, das minhas vontades, dar aquilo que eu quero ter, fazer aquilo que eu quero que faça. Mas que em nome de Jesus possamos entender hoje, Pai, que Jesus é o Filho de Deus, que amou o mundo, amou a nossa vida de tal maneira, que se entregou, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, sabendo que isso não diz respeito simplesmente ao futuro, mas também ao passado. Sabendo que na cruz nós fomos também trazidos no coração do Senhor. Sabendo que também na criação o Senhor olhava por nós. Então, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos entender que essa vida não se trata de ter, Pai. Essa vida não se trata de acumular, Pai. Essa vida não se trata de orgulho, Pai, de vingança, Deus. Mas que essa vida se trata, Pai, de caminhar e aprender sobre Jesus Cristo, de conhecer o Filho para assim conhecer o Pai. Que essa vida se trata de nos aproximarmos cada vez mais no conhecimento e na maneira de pensar para que possamos experimentar ser quem Jesus é. Para podermos experimentar ser quem nós deveríamos ser, Pai. E não, Pai, colocar Jesus dentro de uma caixa ou estabelecer um limite. Estabelecer um limite para a verdade, estabelecer um limite para a fé, Pai, de forma tal que nós muitas vezes achamos que nós declaramos, mandamos e obrigamos o Senhor e fazemos e acontecemos, Pai. Muitas vezes dizemos que nós movemos a Tua mão, nós fazemos e nós é que somos, Pai. Mas que nós possamos lembrar que quem é o Teu Filho Jesus, Pai. Que Ele é antes da fundação do mundo, Pai. Que Ele é antes de todas as coisas e que por intermédio dEle todas as coisas foram criadas. E que possamos nos submeter a essa verdade, Pai. Submeter as nossas vidas, os nossos desejos e, inclusive, Pai, as nossas soluções, Pai. Pegar as soluções e os planos que nós mesmos bolamos, Pai, e quebrarmos eles diante do Senhor, sabendo que o plano vem do Senhor. Nós podemos fazer planos, Pai, fazer estratégias, mas é do Senhor, Pai, que vem o que precisa ser feito, Pai. Muitos, Pai, podem confiar no que tem, muitos podem confiar no seu poderio ofensivo militar, muitos podem confiar no seu dinheiro, muitos podem confiar no que quer que seja, mas que nós, Pai, confiemos no Senhor, Pai, no Senhor dos exércitos, o Rei dos reis, Pai, que saibamos, Pai, que o Senhor é aquele que um dia há de nos vingar, Pai, mas nos vingar contra o verdadeiro inimigo, Pai, e que nós não venhamos a achar que o Senhor vem para estabelecer uma vingança, Pai, uma vingança sob um orgulho pessoal nosso, Pai. Que em nome de Jesus a inveja, Pai, abandone o nosso coração por não ter espaço para ela, Pai. Que em nome de Jesus a competitividade, Senhor, que assola as vidas, abandone o nosso coração, porque o nosso coração não tem mais espaço para ela. Porque no nosso coração chegou o Teu Filho, Pai, e Ele ocupou todo o espaço, Deus. Que assim seja em nossa vida, Pai. E que possamos, Pai, como cantamos hoje, Pai, saber que o Senhor nos ama. E por isso nessa manhã está nos dando uma nova chance, Pai, de respondermos a pergunta, Pai. E se ainda não conseguimos responder as perguntas, então que nós possamos continuar a perguntar, a caminhar contigo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos, Pai. Muda o nosso viver, Pai. Muda o nosso viver, Pai. Que nós possamos converter os nossos pensamentos, Pai. Trazer diante do Senhor, Pai. Colocar em cima da mesa tudo o que pensamos. E abandonar, Pai, o que é velho. E manter só aquilo que convém, Pai. E que corrobora com a Tua palavra. E transformar aquilo que é velho, Pai, em algo novo diante do Senhor, Pai. Assim como a Tua palavra nos ensina. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos louvar, amém? Que o Senhor abençoe a sua vida.
Que você, durante essa semana, se lembre disso. Se lembre disso. Ele é. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Abertos hoje vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero